Era só mais essa que faltava. Problemão aparece no São Paulo. Novidade aí pro jogo contra o Santos. Oscar e 4 jogadores das categorias de base. Todos eles vivem a expectativa de serem relacionados para a partida contra o Santos. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu entendo a sua explanação, mas também entendo o São Paulino sendo um deles, e percebendo que o São Paulo, na minha opinião, não fez um mau jogo, né? Eu acredito a derrota mais aos erros individuais que aconteceram, que normalmente não acontecem nesse time de São Paulo, né? O sistema defensivo de São Paulo é um sistema muito sólido, né? Com o Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, que erram um pouco até, né? A gente sabe que eles erram um pouco. Só que ontem o Arboleda estava mal, o Ferrarese estava mal, o Pablo Maia perde aquela bola numa fogueira que o Ferrarese coloca ele. O Luciano não costuma perder tanto gol como ele perdeu ontem. Ele perdeu 2, 3 oportunidades ali na cara. Ele não costuma perder esse tipo de lance. Concordo com você quando você fala que ele reclama demais. Ele reclama sim com os companheiros. Quando ele erra, ele fica com cara de tacho ali, né? Mas também não tem com quem reclamar, né? Mas eu acredito mais aos erros individuais do São Paulo ontem. O São Paulo não conseguiu acertar essa última bola ali e ficou a impressão de um bom jogo justamente porque no final do jogo, quando estava 1-0, o São Paulo estava mais próximo de empatar o jogo do que de tomar. E aí aquele erro individual ali na saída de bola, dá o segundo gol para a LDU, que já estava feliz com o resultado de 1-0. Eles estavam tranquilos com aquele 1-0 que estavam trazendo para o Brasil, né? Levando para o Brasil. Então, essa ficou a impressão para o São Paulino, que dava para ter tido um resultado melhor. O resultado em si, que é o que importa, é muito complicado para o São Paulo. O resultado agora para reverter no Morumbi não vai ser fácil, mas eu entendo que o São Paulo tem mais time, tem mais elenco, e no Morumbi, com o apoio da torcida, aquela atmosfera que vai ser criada, o São Paulo é possível sim conquistar um 2-0, levar para as penalidades e até quem sabe ganhar no tempo normal. Não é fácil, não é uma missão tranquila para o time do Crespo, mas o São Paulino tem que acreditar. Complicou. A gente falou ontem aqui, 1-0, se voltasse com 1-0, beleza, 1-0 a gente consegue fazer aqui, 2-0 tá complicada a situação. Quero destacar o Mailton, que entrou no lugar do Cédric Soares e, na minha opinião, foi muito bem para uma estreia, né, para começar agora, se mostrou apoiando bastante, batendo falta. Para mim, o Mailton, se tiver mais sequência, vai ganhar a titularidade nesse time. Eu não falo nem que foi uma boa partida ou foi uma partida ruim. Eu acho que foi uma partida aceitável jogando na altitude. O que não é aceitável são os erros individuais. Você sabe que num duelo de 180 minutos contra um time perigoso, que tem a altitude ao seu favor, que tem alguns jogadores razoáveis, porque a LDU não tem nenhum jogador supra-sumo que você fale assim, esse se destaca individualmente. A LDU não tem. É pela força do seu coletivo, que também não é um time brilhante, mas a equipe do São Paulo não pode falhar na forma defensiva de saída de bola, como foi o segundo gol ali na saída do Ferrarese com também o Pablo Maia, e também o seu Luciano não pode perder no momento de decisão. É isso que você espera de um jogador do quilate do Luciano, que é o cara que decida. Não adianta você decidir em jogos ruins, em jogos fracos, em jogos com adversários ali com a qualidade um pouco inferior. É neste momento. E ontem nós trouxemos até os dados, né, de 22 gols em jogos de mata-mata, 22 gols e 9 assistências, mas só que é nesse jogo aí que você não pode desperdiçar essas oportunidades. E agora vai ser muito complicado. E o São Paulo vai precisar de um gol logo no início do jogo. O que a LDU fez ontem, o São Paulo vai precisar, porque senão aquela atmosfera a favor do estádio lotado começa a vir apreensão, começa a vir pressão. Então precisa fazer isso. Eu falo muito pela questão que o Corinthians teve que remar contra o Barcelona de Guayaquil. Mas era 3-0. Mas é difícil. Como é difícil para o São Paulo tentar reverter? Dá.
com certeza dá, mas precisa fazer um gol logo no início, para aí começar a chegar e pressionar para um segundo gol aí no primeiro tempo ou na etapa complementar. E para isso, amigos, tem que entrar com um time diferente, né? Na semana que vem. Tem que entrar com o Rodriguinho. Não sei se o Lucas vai estar à disposição ou não, mas ele vai estar. Ele postou nas redes sociais, né? Você viu que ele fez um post dizendo que semana que vem é outro jogo e tal. E assim, para torcedor São Paulino mais apaixonado, meio que deu a entender que talvez ele esteja nessa também. Apto a estar em campo. Tem que entrar com um time diferente, tem que entrar com o Ferreirinha, tem que entrar com o Rodriguinho, talvez. O time que terminou o jogo já seria o ideal. Que é o Mailton, o Rodriguinho e o Ferreirinha. Exato. O Marcos Antônio, que foi bem ontem também, o Marcos Antônio, ele era meia também, jogava de meia lá fora, né? Então o Marcos Antônio foi bem até ontem. Então o São Paulo tem que entrar diferente, porque precisa do resultado, como o Sgrids falou. Tem que fazer 1-0 logo de cara. E no final de semana agora, time reserva contra o Santos, é um clássico, mas tem que poupar os jogadores pro jogo de quarta-feira, que é o jogo mais importante do ano. Próxima tela, vambora! São Paulo e suas encrencas financeiras. Vamos lá. Interessante, bacana. Vamos falar sobre isso. Salve o tricolor paulista, hein? Cotia, valor 250 milhões. Os fundos do tricolor, período 5 anos. Cessão de direitos, 30% das futuras vendas de jogador. Finalidade do dinheiro, maior parte para investimento na base, 200 milhões, menor fatia para dívidas, 50 milhões. Parceiro, Galápagos, múltiplos investidores nacionais. Nesta primeira tela, a gente já discutiu isso um pouco, né? Só para dizer, para mim não faz muito sentido o São Paulo fazer esse tipo de negócio com a base, mas eu quero ouvi-los para entender melhor e quem sabe eu mudo de opinião. Vamos lá, Massini. Eu tive com o pessoal de São Paulo, né? Com o economista Moisés, que é quem está estruturando isso para o São Paulo. Conversei bastante, um pouco antes, aliás, de entrar no programa. Vou até fazer primeiro uma correção. O período não é de 5 anos, é de pelo menos 10 anos. A gente tinha essa informação e agora é de 10 anos. E aí eu vou explicar detalhes que a gente não sabia para poder entender exatamente como funciona. O investimento, a ideia é dobrar a base do São Paulo. Hoje o São Paulo tem em torno de 350 garotos lá. E o São Paulo passar a ter 700 garotos, com investimento feito com esse dinheiro do fundo de Cotia. E o que você vai ter? Essa receita, você vai ter, tira o custo, que você faz esse investimento, e aí você tira esse custo, o que sai de líquido, de lucro, vai ser dividido 70-30 das vendas. O São Paulo não é obrigado a vender jogador, ele vai utilizar os jogadores da forma que ele quiser, e a gestão da base vai ser feita em conjunto. A ideia é você espalhar um monte de parceiros do São Paulo, aumentar o scout, olheiros, e começar o São Paulo passar a ter a sua competitividade a partir de jogadores da base com investimento forte nesse jogador pré-pronto, né? 14, 16, 17 anos e gerar o dobro de jogadores que tem hoje. Essa é a ideia inicial. E dentro do projeto tem também, isso tem que ser dito, porque a informação olha, esse projeto é para o São Paulo não virar SAF, acabar com a dicotomia da SAF ou morte, é o que diz o economista do São Paulo, Moisés Aciang, né? Talvez eu esteja falando o sobrenome dele errado. Porque aí você tem uma participação nesse ativo, mas não tem que virar SAF. Mas dentro dali tem uma preferência para Galápagos, se nesse período que tiver lá o fundo, que ela, se tiver um projeto de SAF dentro de São Paulo, que hoje não está previsto, mas se tiver um projeto de SAF, ela tem direito de preferência, ou seja, ela tem direito de igualar a proposta que for feita por qualquer um para compra de SAF do São Paulo. A ideia é que esse mecanismo seja para proteger esse próprio investimento. Por que o São Paulo diz que isso é vantajoso? A gestão Casares, né? A gente vai ver se o Conselho acha de fato vantajoso. Porque o entendimento é que não dá para fazer a conta de que, olha, vendemos 237 milhões esse ano, mais o valor e esse investimento de 250 por 5 anos. Porque o que eles entendem é que isso foi um valor fora da curva, esse de 237, que a média do São Paulo recente é de 150 milhões, e desses 150, a comparação, segundo a versão do São Paulo, deveria ser feita com o que sobra de líquido,
que seria em torno algo de 80, 90 milhões, que você tira o fatiamento, tira os custos e tal. Essa é a comparação que eles fazem. Então, olha, não é comparar com os 237 desse ano. Essa é a ideia que eles dizem. E que você, não é que você vai trazer, estamos falando desses jogadores que tem hoje, o São Paulo vai dividir o seu lucro. Não, vai aumentar muito o tamanho e você vai gerar muito mais lucro com venda de jogador. Eles falam, vamos gerar 300 milhões todo ano. E aí você vai ter esse ganho ali para o investidor junto. E até, completando aqui as últimas informações antes de a gente entrar no debate, em 10 anos, 15 anos ou 20 anos, o São Paulo tem a possibilidade de recomprar isso, ou seja, ele tem que pagar de volta se ele quiser ter de volta os 30% ali dos jogadores da base futuros. Esse valor de recompra vai depender do que for gerado de lucro. Se você tiver lucro que remunere o investidor durante esse período, que é o dinheiro que ele está botando mais uma taxa, aí você vai ter, enfim, o São Paulo não pagaria nada. Mas se você não tiver remunerado, o São Paulo vai ter que pagar de volta e tem essa chance com 10, 15 ou 20 anos. Se não houver a recompra, a parceria continua indefinidamente. Isso é uma informação que também a gente queria ter de uma forma mais assertiva, né, para saber como funciona. Então, o São Paulo entende que a gestão Casares entende que é vantajoso para o clube, porque ele aumenta muito a base do São Paulo, dobra, e você vai começar a gerar um monte de jogador e vai gerar uma coisa competitiva, que se o São Paulo não fizer isso, ele vai ficar rolando para o lado e não vai conseguir competir hoje com os clubes mais ricos, como Palmeiras e Flamengo. Essa é a tese são paulina. Agora a gente pode entrar no debate aí com o máximo de informação possível. Eu vou colocar duas Vamos informações entrar de no política debate, só. PVC. Pois não. Deixa eu só colocar duas questões aqui do que aconteceu na segunda-feira. Alguns incômodos que foram criados na segunda-feira. O primeiro incômodo foi que a reunião saiu do Conselho Deliberativo. Saiu não, porque ela não foi exatamente marcada. Então, foi feito um convite para um grupo de conselheiros, que é um direito. Você não está apresentando para o Conselho votar, ok, não tem problema. Mas a reunião foi marcada para a sede da Galápagos. E isso criou um ruído de comunicação dentro do clube. Mas por que leva para Galápagos? Aí tem conselheiros de oposição, velhos conselheiros, Calef e João Francisco. Mas ninguém do meu grupo. Tá bom, não foi no conselho, foi na Galápagos. Por que foi na Galápagos? Porque você foi no grupo, o seleto, digamos assim. Um ruído de comunicação. Na reunião, acho que está picotando um pouco o seu áudio. O seu áudio deu uma picotada aí. Vou tentar concluir aqui. Se não der, eu vou sair na sequência e vou sair. Eu só se colocar essa informação. Estão me ouvindo? Eu vou sair na sequência e voltar, mas só para concluir essa daqui. Foi feita uma pergunta por um conselheiro, justamente na linha do que o Rodrigo está dizendo. E também ficou um silêncio meio constrangedor. Mas vem cá, e se não recomprar na primeira janela, aí é para sempre? Aí falou, aí é indefinido. E também criou um mal-estar. Eu vou sair e vou voltar em seguida, para a gente vai continuar a conversar. Tá bom, PVC, tá bom. Rodrigo, eu vou deixar. Vamos esperar o PVC voltar, mas isso é uma coisa, pelo que eu tenho visto no mundo, né, e principalmente no mundo das SAFs, que o investimento na base é fundamental. E vou novamente pegar o exemplo do Palmeiras, que tem 142 jogadores espalhados pelo mundo, nos quais e que não jogaram no time profissional do Palmeiras, e que o Palmeiras tem um gueré-gueré para receber. Aumentar de 350 para 700 jogadores da base não garante qualidade, não garante venda, né? Onde entra o Marinax nessa história? É isso que eu estou aqui pensando, porque o Marinax tem clubes na Europa, o São Paulo olha para isso e tem o Grego como um parceiro para que você possa expandir, porque não tem espaço para jogar para todo mundo. Se tem 350 na base, vai para 700, eles vão jogar onde? Não tem espaço para todo mundo. Essa Marinax apareceu nos diálogos que você teve? Não.
Não, ele está fora, não faz parte desse projeto. Aquela ideia lá com o Marinax morreu e são investidores nacionais que estão sendo procurados, que eles chamam de investidores profissionais, ou seja, gente que é procurada de mercado, não está aberto. E a ideia é que no futuro, em se perpetuando esse projeto, você chegue até investidor qualquer, e aí o torcedor poderia investir também na base do São Paulo. Mas o Marinax não faz mais parte desse projeto. O projeto é com a Galápagos Investidores Nacionais. Agora, deixa eu só colocar uma coisa aqui como advogado do diabo. Ele pode eventualmente ter uma participação mínima, pequena, 5% no fundo. O que me disseram que não tá no. Ele não tá mais. Não tá no mar. Não não tá. tá no mar. São investidores nacionais, isso. Não tem nada a ver com isso. A questão do Marinakis, ela passa pelo seguinte: o Marinakis, logicamente, é muito próximo do Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do mercado de jogadores brasileiro hoje, né? O maior empresário brasileiro no mercado internacional. E o Juliano Bertolucci tem uma excelente relação com o São Paulo e com o Júlio Casares. Aí você faz esse triângulo. Mas não quer dizer que vai ter. Ele pode comprar 2%, 1%, não comprar nada. O que eles dizem é que não tá mais, ele não está participando, ele não foi, não são um dos investidores procurados, não é o Marinax, ele não está dentro desses investidores que vão colocar dinheiro no clube. Eu acho que o que a gente tem que colocar aqui de debate é assim, outros clubes como o Flamengo e o Palmeiras, vamos citar aqui que são os alvos hoje do São Paulo, eles conseguiram fazer esse investimento da base e gerar 300, 400 milhões sozinhos. Foram capazes por meio da gestão deles. O São Paulo não está se mostrando capaz de fazer isso. Isso é um fato, né? Ele consegue revelar ainda bastante jogador, mas ele não consegue gerar a receita que geram Flamengo e Palmeiras com a venda dos seus jogadores. Também pela sua situação financeira precária. A discussão no Conselho Deliberativo do clube isso não está acontecendo porque não é possível mais nesse mundo, a gente precisa de um mecanismo inovador como esse para poder mudar a nossa base, ou porque a gestão Casares não é boa o suficiente para modificar a gestão do clube e alcançar os rivais. Eu acho que isso tem que ser... O São Paulo conseguiria mudar a sua realidade competitiva e transformar a sua base sozinho? Essa que vai ter que ser a discussão dentro do clube. E deixar essas regras bem claras, recompra só daqui a 10 anos, 15 anos, tem essa preferência aqui da SAF, embora, e aí o Casares explicar, inclusive, para o Conselho, mas escuta, tem algum projeto de SAF hoje em dia? Porque hoje, a informação que me deram hoje é que não tem nenhuma ideia de SAF, estão fazendo esse projeto da base justamente para não ter que fazer uma SAF. Então, beleza, o compromisso aqui é que a ideia é que a gente não quer fazer SAF. Então, isso aqui está sendo feito para você ter uma unidade de negócios, né? A base vai ser uma unidade de negócio separada do resto de São Paulo. Isso vai acontecer. Vai ser gerida pelo São Paulo, junto com a Galápagos, mas ela vai ser separada do restante do clube, né? Então, eu acho que essas perguntas são as perguntas essenciais para o Conselho na hora dele tomar a decisão. Perfeito. Esse ponto é importante, porque vou voltar à questão conceitual, porque o São Paulo pode ser, como eu disse semana passada, ou retrasada, o São Paulo se orgulha de ter sido sempre um clube de vanguarda. E esse projeto pode ser um projeto vanguardista, né? Tem sido um projeto novo, é uma novidade, a gente olha as ponderações que existem. O São Paulo é o clube mais tradicional de São Paulo na formação de jogadores. Se você pegar de Bauer nos anos 30, Miller, Silas, Kaká, mais recentemente Lucas Moura, o São Paulo revela há quase 100 anos. Então, o Palmeiras não tinha essa tradição. O Palmeiras descobriu lá Valdemar Fiume na Várzea, tá bom, beleza. Descobriu Marcos, Amaral, descobriu... Você pega Alfredo Mostarda, o time dos anos 70 tinha um jogador formado na base que era o Alfredo Mostarda. O São Paulo tinha Serginho, tinha Zé Sérgio. Então, por que o clube que tem tanta história de formação de jogadores entende que ele não vai conseguir um projeto como que o Palmeiras conseguiu sozinho? Então, mas ela é uma pergunta, não é uma resposta. Hoje o clube continua tendo uma base forte, mas ele não é mais vanguarda, né? O São Paulo, em termos de gestão, ele hoje está longe da vanguarda, né? Ele está atrás.
dos outros, né? O que ele está tentando, ó, aparentemente, com esse projeto e com o projeto do FDIC, que eu posso até dar mais informações também daqui a pouco, é voltar a ser Já, já. vanguarda. Agora, o conselho precisa discutir para saber se é exatamente esse o caminho para voltar para a vanguarda. Isso. Outra coisa que me pergunta, eu queria que você, por favor, Rodrigo, explicasse novamente, com a ajuda do PVC, São Paulo fica com 70% do quê e o fundo com 30% do quê? Porque geralmente o jogador chega na base, a tia tem 2%, o vizinho tem 7%, o empresário tem 10%. É um negócio louco. Então, quando a gente fala assim, olha, o São Paulo vai ficar com 70% da venda do jogador, então, vendeu o Massa para Albânia, R$ 10. São Paulo fica com 7 e o fundo fica com 3. Mas vem cá, e os meus primo, tio, tia, como é que faz? Explica isso, porque isso o torcedor fica com isso na cabeça. 70% de quanto? Do quê? E o jogador que vem fatiado já, que a maioria deles vem tudo fatiado, com um pedacinho de cada um. Então, a defesa desse projeto é justamente que o São Paulo não tenha mais jogadores fatiados lá dentro, ou tenha um mínimo, né? Que você vai, como você vai ter dinheiro para comprar o jogador semi-pronto, você vai chegar lá com, sei lá, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais seria uma compra muito grande para um semi-pronto. Mas assim, 5 milhões de reais e vai comprar 100% do jogador. E a partir daí, com esse 100%, o lucro líquido vai ser dividido. O que é líquido? O que sobra, né? Quando você faz a venda, vai ser 70% para o São Paulo e 30% para o fundo. Agora, e se ainda assim tiver um jogador fatiado? Se tiver um jogador fatiado, aí você vai tirar os 10 do empresário, seja lá de quem for, ou do outro clube, eventualmente, e do que sobrar, o São Paulo vai ter 70% e o fundo vai ter 30%. Então é sempre do líquido, né? Do que sobra, mas a ideia, e justamente a defesa do projeto, é de que você não tenha mais esses jogadores fatiados. Aí são citados vários aí. Citaram, por exemplo, a maior venda recente do São Paulo é o Beraldo. O São Paulo ficou só com 60%. Então, a tese é, você vê, se tivesse um jogador como o Beraldo aqui nessa outra circunstância, o São Paulo teria 70% e não 60%, e tendo um parceiro, né? Remunerando ali o parceiro. Muito bem. Está explicado. Para você, PVC, poxa, você citou o ponto do Palmeiras, né? Que conseguiu do seu jeito, foi lá e fez. O Flamengo, do seu jeito, foi lá e fez. Sabe o que me preocupa, PVC? Ouvindo o Rodrigo, a fala da pessoa, da fonte que ele conversou no São Paulo, é para não virar SAF. Sabe assim, isso me parece um caminho para virar SAF. E não ao contrário, ou até assim um tom meio que não é uma ameaça, né? Vou te pegar e tal. Não, mas olha, esse é o único jeito. Esse é o único jeito para não virar SAF. O melhor Flamengo tem o melhor jeito da SAF. O Flamengo ainda não explora todo o potencial que ele possui. Porque nós estamos falando de um processo de reconstrução de 12 anos. Não está terminando. Tem muita coisa para fazer. O futebol brasileiro, eu gosto desse número. Se 32% dos torcedores brasileiros dizem que não são torcedores, que não tem time nenhum, olha o tamanho do mercado que você tem. Você tem uma Itália e meia para crescer. Então, mas o ponto central, uma das coisas que eu ouvi nessa semana, nessas conversas de conselheiro de um lado e conselheiro do outro, e a gente acho que a gente está tentando colocar ponto e contraponto. Ninguém está dizendo aqui não pode fazer isso. Não, ninguém disse isso aqui. Agora tem a questão, sim. O São Paulo tem expectativas de 257 milhões de reais em cima, porque o Rodrigo Nestor será vendido. Ele está emprestado ao Bahia, mas o Bahia já informou que vai executar a compra. Então vai bater 257 milhões de reais no mínimo nesse ano. Vendendo mal. E há uma expectativa deles serem relacionados. Eles sendo relacionados, fatalmente a gente entende que alguns jogadores serão poupados pelo técnico Hernan Crespo na partida contra o Santos, né? Porque você já tem o Oscar voltando, você tem mais 4 jogadores da base que devem ser relacionados, são 5.
Então aí, da delegação que foi para Quito, que foram 25, então já seriam ali retirados alguns desses atletas para que esses fossem relacionados. Então a expectativa mesmo é do Crespo poupar alguns atletas. Vamos ficar de olho nessa situação. Você acha que é o certo? O Crespo tem que poupar ou não alguns jogadores para pegar o Santos? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Avançando, vamos trazer mais informações sobre o São Paulo. Neymar tá fora do jogo contra o São Paulo, foi confirmado. Na sexta-feira a gente tinha falado que a gente pegou a informação lá do pessoal que cobre o Santos, de que ele era dúvida para essa partida, ele seria reavaliado na sexta-feira no período da tarde, ele quase noite, e teve constatada uma lesão no reto femoral da coxa direita. E aí com isso ele está fora do compromisso contra o São Paulo. Essa lesão aí demora de 4 até 12 semanas para ele voltar aos gramados, então ele está fora contra o São Paulo. O Santos ainda que tem a dúvida do goleiro Gabriel Brazão. O que aconteceu? O Gabriel Brazão, e são dois desfalques importantes ali do Santos, né? O São Paulo vai se dar bem nessa. O Gabriel Brazão, no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo, ele sofreu um choque de cabeça, ficou um galo enorme na cabeça dele, ele ainda foi pro jogo, mas depois passou mal, foi substituído porque foi acionado também o protocolo de convulsão. Com isso, ele é obrigado a ficar 5 dias sem treinar, tá? 5 dias sem fazer qualquer tipo de atividade. E aí, a ideia, né, é dele fazer o treino neste sábado. O Santos está até preparando uma máscara pro Brazão e tudo, ele deve ir pro jogo, tá? Apesar de tudo, ele é tratado como dúvida, mas a expectativa mesmo é dele ir para o jogo, usar essa máscara e a lá Peter Cech e ser um jogador ali importante para o Santos. O Igor Vinícius, ex-São Paulo, deve ficar no banco de reservas, o Mike deve ser o lateral direito. Então é um Santos que não vem tão bem, o Juan Pablo Vojvoda chegou há pouco e está tentando arrumar a casa, o Santos no retorno é o penúltimo, né, colocado, então não tem conseguido bons resultados. O São Paulo vai pegar o Santos mal. É verdade que no Paulistão também enfrentou o Santos mal, né? E era um Santos que estava pressionado e tudo, e a gente foi lá e deu a sobrevida pro Santos. A gente espera que dessa vez o São Paulo, mesmo com o time misto, com o time titular, que o São Paulo conquiste pontos importantes e consiga aí mais 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, já visando o G4. O Brasileirão também é importante. A gente espera que o São Paulo conquiste aí o resultado neste domingo na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 8h30. Como é que tá a sua expectativa para esse jogo? Só essa aqui que faltava, né? É só essa aqui que faltava. Segundo o jornal O Globo, o Nicão, ele mesmo, o Nicão, acionou o São Paulo na justiça cobrando 8.700.000 reais de direitos de imagem. Na ação, os advogados do jogador pedem que o tricolor seja obrigado a quitar o débito em até 3 dias, sob a pena de penhora de bens e bloqueio de contas. Tá aí, né? Notícia do Jornal o Globo. O Nicão, né? Quando nem lembrava que existia mais, né? Ele tá jogando na China, né, cara? Tá cobrando aí 8.700.000 reais de direito de imagem. Inacreditável o clube do tamanho do São Paulo deixar aí. Meu irmão, vocês imaginam quantos meses o São Paulo deixou de pagar o direito de imagem para chegar no valor de 8.700.000 reais? Vocês imaginam quantos meses os caras deixaram de pagar para chegar nesse valor? Lamentável, né, cara? Simplesmente de graça. A gente tá falando da notícia aqui, pô, diminuiu a dívida bancária do lado do FIDIC, né? Aí outra informação é que o clube não pagou aí, né? Tá devendo 8.700.000 de direito de imagem pro Nicão. Inacreditável, cara. Inacreditável. Ai, meu pai do céu, eu vou te contar um negócio. Eu falei pra vocês aí, né, sobre o jogo contra o Santos, né, que a gente não sabe quem vai jogar. Tem uma pista aí, olha só. Marcelo Braga do GE publicou aqui no Twitter. O Mike, o Luca, o Pedro Ferreira e o Nicolas foram titulares no empate do Sub-20 do São Paulo contra o Oeste nas oitavas do Paulistão da categoria ontem e deixaram o time no intervalo. Pode ser um sinal que serão relacionados pelo Crespo para o clássico na Vila Belmiro. Então, tipo assim, os 4 principais do Sub-20. Mike, Luca, Pedro Ferreira e Nicolas, né? Curiosamente, todos começaram entre os titulares e, curiosamente, os 4 juntos saíram no intervalo, né? Realmente é um sinal aí de que os 2 devem ir para o banco de reservas para o jogo contra o Santos na Vila, né? Porque o jogo é domingo, né? E os jogadores jogaram sexta, né? Então, sexta para domingo, né? Um tempo aí bem pequeno, né? De um jogo para o outro.
Mas isso é um sinal de que eles devem ir pro banco. Se eles devem ir pro banco, provavelmente o Crespo vai poupar muito jogador, né? Porque se os garotos não forem pro banco, é sinal, né, que o Crespo vai, né, botar um time titular ali, né, e vai dar todo mundo do banco. Então pode ser que a gente tenha aí um time bem mesclado e talvez jogador nem viajando, nem indo para Vila, né, para poder relacionar os garotos. Então a gente deve ter essas novidades aí no clássico, pelo menos no banco, né? Se vai jogar ou não é outra história. Meu querido, se inscreve no canal.